Olá, sejam todos bem-vindos de volta a este canal. O meu nome é César e este é o Leituras do César. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui super interessante, que é Morte em Veneza, de Thomas Mann, livro escrito em 1912. Essa edição que eu tenho em mãos aqui é da Nova Fronteira, com a tradução da Heloísa Ferreira Araújo Silva. É uma versão que só tem a tradução de Morte em Veneza, é apenas o texto em si, não tem nenhuma introdução, não tem notas de rodapé, não tem pós-fácil. Então é uma edição mais simples, mais barata, que vocês podem achar, mas apenas em sebo. Você só vai achar esse livro aqui usado, porque, como vocês devem saber, Thomas Mann, a obra total, a obra completa, todos os principais livros do Thomas Mann agora estão sendo traduzidos pela Companhia das Letras, e vocês podem achar uma tradução nova desse livro, junto com uma outra novela do Thomas Mann que se chama Antônio Krüger, nessa edição da Companhia das Letras, que também é excelente. E fazia bastante tempo que eu queria ler um livro do Thomas Mann. É um daqueles autores clássicos que eu ainda não tinha lido. É uma coisa meio imperdoável, uma deficiência de leitura que eu tinha, que é não ter lido nenhum livro do Thomas Mann. Então eu já tinha esse projeto de ler algum livro dele, porque ele é um autor que é bastante comentado, e eu tenho alguns livros dele aqui na minha estante já esperando que eles sejam lidos. Então eu tenho o Doutor Fausto e tenho a Montanha Mágica, que são dois dos romances mais conhecidos dele. Então, Doutor Fausto, acho que é um livro é um romance um pouco mais curto, porém é um livro que eu acho que eu queria ler depois de ter lido Fausto do Goethe, que é outro livro clássico que eu não li, que eu pretendo ler num futuro bastante próximo. Agora, quanto Montanha Mágica, é um livro bastante comprido, é um livro que, na edição que eu tenho aqui, da Companhia das Letras, é um livro que chega a quase 1000 páginas. Então, lê-lo em si é um empreendimento, é um livro bastante difícil de ser lido, pelo que eu li, pelo que eu andei vendo por aí. E pretendo lê-lo também, porém, aqui para efeitos desse canal, para que eu possa ter um volume de leitura bom, eu tenho que ler livros mais curtos, mas também ler nesse meio caminho eu preciso ler alguns livros mais compridos. Então isso já está sendo feito. Então vocês esperem aí que futuramente vai haver outros livros do Thomas Mann, mas eu comecei com essa novela. É uma novela bastante curta. Essa edição aqui tem apenas 100 páginas, 100 capítulos. Ele nem chega a ser um romance. Ele é uma novela. Então, é um gênero literário que é intermediário entre o conto. O conto é um texto que você, em teoria, lê em apenas uma sentada, que você senta, lê e termina naquela mesma sentada, você não vai deixar para terminar de ler depois, e o romance mais comprido que você vai ler num prazo um pouco maior. Então esse livro aqui eu li em 3 dias, com calma, eu poderia ter lido até talvez menos, eu poderia ter talvez até lido numa sentada só, mas eu sempre dou privilégio para esses textos que são mais clássicos, ler com mais calma, ler com mais atenção, porque eu não acho que seja o volume de livros que você lê, mas é a qualidade como você lê. Então, eu não sabia muito a respeito desse livro, eu vi há muito tempo atrás, tem uma adaptação desse livro que foi feita em 1971 pelo cineasta Luchino Visconti. É um filme bem fiel ao livro, eu assisti recentemente, e quando eu digo recentemente, eu digo ontem à noite, eu assisti esse filme novamente, eu não lembrava muito dele. Esse filme me causou um certo desconforto em algumas partes, mas eu não lembrava exatamente qual era esse desconforto. E eu lembrava de 2 cenas específicas, que são as 2 cenas mais famosas. São 2 cenas que são assim brilhantemente filmadas. É um filme bonito, mas é um filme ao mesmo tempo que causa um certo desconforto pelo tema que está sendo tratado, tanto no filme quanto no livro. E o que é Morte em Veneza? O título já está dizendo tudo aqui. Vai ter uma morte e ela vai ocorrer em Veneza. Então, o próprio autor ali ele já está dando um spoiler do final do livro. Então, bom, no nível superficial, esse livro é a história de um escritor, o von Aschenbach, é um escritor alemão que resolve passar as férias em Veneza, depois de ele ter uma certa epifania, e durante essa estada em Veneza, ele se apaixona. Eu não sei se apaixonar-se é a palavra correta nesse contexto, eu até fiquei em dúvida de que palavra usar, mas eu acho que nesse primeiro momento eu vou falar que ele fica obcecado por um rapaz polonês, o Tadzio, que está passando as férias ali também em Veneza com a família dele. E um detalhe é que esse rapaz ele tem 14 anos, alguém chama a polícia, pelo amor de Deus.
Num primeiro momento, a história é basicamente essa. Então a gente vai ter o personagem ali que vai ficar perdidamente obcecado com esse rapaz e que vai pagar as consequências desse amor, ou dessa paixão, ou desse desejo, da pior maneira possível, que é entregando a sua própria vida. Bom, então esse é o enredo de Morte em Veneza, e o enredo é bastante simples, e eu acredito que se a gente simplesmente se ativesse a esse enredo simples, o livro não poderia ser considerado o clássico que ele é hoje. Apesar de ser um livro bastante curto, ele é considerado uma das obras mais fortes dele, uma das obras mais importantes. Porque para que a gente entenda isso, a gente precisa ir num nível um pouco mais aprofundado, passar para o nível do simbólico, passar para o nível do metafórico, para que o sentido desse livro fique um pouco mais claro para a gente. E é isso que eu vou tentar fazer, mas é muito breve, tá? Prometo. Bom, então no capítulo 1 a gente é apresentado a essa figura, que é o von Aschenbach, que é um escritor que mora em Munique, na Alemanha, e ele é apresentado como uma pessoa já para lá dos seus 50 anos, que tem já um sucesso literário, e ele dedicou a sua vida inteira à literatura. A sua vida adulta é dedicada à literatura. Ele é uma pessoa bastante meticulosa, e que ele vê a escrita, o trabalho literário, como se fosse um sacerdócio mesmo. Então ele abdica até de determinados prazeres, ele não é casado nem nada. Ele, mesmo durante a sua juventude, ele não aproveitou muito a boemia, ele não aproveitou muito a boa vida, porque ele queria concentrar todos os seus esforços na literatura. E por causa disso, ele vê que ele consegue atingir esse sucesso literário, e aí, nesse primeiro momento, ele está ali escrevendo um novo livro, uma nova obra, e ele está naquele bloqueio literário temporário. Então ele resolve fazer uma caminhada pela cidade de Munique e ele acaba parando no cemitério. Vejam que isso já tem um significado bastante interessante, né? A gente está falando de um livro chamado Morte em Veneza, e o lugar em que ele vai ter uma certa inspiração é o cemitério. Nesse cemitério ele encontra com um homem que tem uma aparência de estrangeiro. Ele olha as roupas dessa pessoa e ele vê essa pessoa como um estrangeiro. Ele reconhece a pessoa como sendo um estrangeiro, e por causa disso ele tem essa inspiração de que ele precisa viajar, de que ele precisa sair um pouco de Munique para que ele possa completar a obra que ele está ali escrevendo. E é muito interessante ele ter justamente essa inspiração num cemitério. Ali ele está até descrevendo ali que tem umas estátuas com umas figuras meio apocalípticas. É quase como se fosse um primeiro pressentimento da sua própria morte. E é um pressentimento que ele ainda não sabe, mas ele está ignorando, né? Então ele resolve viajar para um lugar, para o sul da Europa. No primeiro momento ele vai até umas ilhas ali no Mar Adriático, né, num lugar que hoje em dia seria a Croácia. Mas ali não era o lugar que ele realmente queria estar. Então ele resolve viajar de barco até Veneza. Então quando ele está chegando de barco em Veneza, ele faz esse comentário que eu achei muito interessante, em que ele fala que o único jeito de você chegar a Veneza é por meio de barco. Porque aquelas pessoas que chegam de trem, elas não conseguem visualizar a verdadeira beleza da cidade. Ele fala que é como entrar num palacete pela sua porta dos fundos. E Veneza é uma cidade que tem uma coisa meio ambígua, meio dual. Ela é muito bela, ela tem uma beleza assim que é inerente a ela, mas é uma cidade que tem assim um ar de podridão, porque ela está numa laguna, ela tá afundando, ela tá basicamente ali posta no meio de uma água parada, e isso faz com que ela tenha um cheiro meio nauseabundo, né? Um cheiro de morte, um cheiro de doença. Então tem esse aspecto tanto de beleza como também de morte, e é essa a dualidade que vai permear a estada do Aschenbach na cidade. Então chegando na cidade, ele, no mesmo hotel em que ele fica hospedado, ele vê essa família polonesa, e nessa família polonesa ele vê esse rapaz que para ele é a beleza suprema. Ele fica tão encantado com a beleza desse menino que ele até começa a perder um pouco do seu controle, né? Ele simplesmente fica olhando para o menino. Qualquer movimento que ele faz, ele acha gracioso, né? Ele descreve ali os cabelos dele, ele descreve ali o corpo do menino e tal. E ele descreve aquilo como se fosse uma espécie assim, de ídolo, né? Como que aquilo fosse uma criatura divina, uma criatura que foi
encarnada, uma criatura divina que foi encarnada. É quase como se fosse ali um pequeno Apolo que ele vê. Ele fica todo encantado com esse menino. Isso é um pouco... Essa parte é um pouco desconfortável, eu acho, de ler. É bem difícil de ler essa parte, pra mim, assim. Eu achei um pouco difícil de ler, não sei quanto a vocês. Começa a seguir o rapaz, ele começa a observar o rapaz em todos os seus movimentos, ele começa a observar o dia a dia do menino. E ele é um menino, gente. Ele tem 14 anos, mas pra mim, ele é um menino. Uma pessoa de 14 anos ali é um menino, porque ele também, dentro do livro, ele age como uma criança, né? Ele brinca com as outras crianças. Então ele tem todo esse ar infantil, ele tem todo esse ar quase que de uma pureza, de um fim da infância que está ali acontecendo. E isso ele acha também tudo muito gracioso nesse rapaz. E paralelamente a isso, ele vai passeando pela cidade, ele vai caminhando pelas ruas da cidade e aquele cheiro, né, da cidade, todo aquele ar parado da cidade, o calor, né, o que ele vai falar no livro que é o siroco, né, que é aquele ar úmido, aquele ar quente que fica depositado na cidade, começa a fazer com que ele fique adoentado. E isso chega num nível que ele não consegue mais ficar na cidade, ele resolve partir e ele vai pegar o trem. Ele resolve ir embora de trem. Vejam que interessante, porque num certo momento ele está falando que ele falou que entrar de trem na cidade é como entrar pela porta dos fundos. Então ele está saindo pela porta dos fundos, então ele está fugindo da cidade. Assim que ele resolve tomar essa decisão e assim que ele resolve partir, ele percebe que ele não vai conseguir partir, que ele não quer partir, porque se ele partir, ele não vai mais ver o garoto, o Tádio. Então, quando ele chega na estação de trem, acontece esse desencontro, em que a mala dele é despachada para um lugar em que ele não está indo. E ele fica muito aborrecido com isso, mas ele também fica muito feliz, porque isso é a desculpa necessária para ele para permanecer na cidade. Então, ele volta para o hotel. Então vejam aí que essa doença que ele tem é um primeiro sinal que o corpo dele está dando, é um sinal de que ele deve sair. O corpo dele está dando uma sinalização de que ele deve ir embora, mas a alma dele quer permanecer. O desejo dele quer fazer com que ele permaneça. Então a gente tem esse primeiro conflito. Esse conflito entre o corpo e o sentimento e o desejo vai aparecer também mais para o final do livro, em que ele nota isso já no capítulo final. Ele nota que todos os alemães da cidade, todos os austríacos, os alemães, as pessoas que falam alemão, simplesmente desapareceram da cidade. Havia tantos na cidade, do nada eles desapareceram. E o von Aschenbach, ele fica muito intrigado com isso, ele resolve investigar um pouco mais, e ele resolve ler os jornais alemães. E nos jornais alemães há boatos de que uma peste está afligindo aquela cidade. Né? Que existe uma peste, né? Que existe a cólera, que ele chama de cólera indiana. Essa cólera é uma doença extremamente grave que mata 80% das pessoas ali dentro da cidade. Mas aquilo fica como um boato, então ninguém sabe se aquilo é verdade ou não. Bom, as suspeitas do von Aschenbach elas começam a aumentar quando ele percebe que a cidade está sendo sanitizada. Num determinado momento, ele começa a sentir em todos os lugares da cidade um cheiro que ele fala que é um cheiro adocicado e oficial, que é um cheiro de fenol, porque ele percebe que a cidade está sendo sanitizada, né? Que estão passando um produto sanitário em toda a cidade, e ele começa a perguntar para as autoridades, para as pessoas ali da cidade, por que a cidade está sendo sanitizada, o que está acontecendo, e as respostas são sempre muito vagas. Ele está dizendo, não, porque a polícia acha que isso é melhor, porque pode evitar, porque está muito calor, porque é o siroco, então é para evitar que alguma coisa grave aconteça, mas não precisa se preocupar não, que está tudo certo, que está tudo bem. E ele começa a perceber que, na verdade, está tendo uma campanha das autoridades, do comércio, de todo mundo, para esconder a existência da epidemia, porque se a notícia estourar por aí, as pessoas vão embora e a cidade vai perder os seus turistas, vai perder a sua principal fonte de renda justamente na alta temporada. Veja que interessante que isso é. Bom, e nesse momento ele fica muito, muito dividido. Ele fica extremamente dividido porque ele não sabe, ele acha que ele deve ir embora, porque afinal de contas é perigoso para a saúde, mas ele não quer por causa do Tádio. Ele fica até meio preocupado, ele pensa até em avisar a família do Tádio e falar, olha, está acontecendo uma coisa aí, é melhor vocês irem embora. E aí nesse momento, lá no capítulo 5, tem uma cena que é uma das melhores cenas, é uma cena super interessante,
em que ele está ali no hotel, então tem famílias ali de todos os lugares da Europa, tem gente muito da Rússia, daquela família polonesa, várias pessoas de vários lugares da Europa, e começa a ter essa apresentação de músicos venezianos, são 4 músicos que estão ali, e o von Aschenbach, ele não está vendo muita graça naquela apresentação ali não, por causa do vocalista, né? Tem o principal cantor ali daquele grupo, é um cara, é uma figura um tanto quanto grotesca, e tem uma coisa meio demoníaca nesse cantor, que deixa ele meio desconcertado. Então o cantor ele tá ali cantando diversos xixes, né? Ele tá na verdade se rindo das pessoas para quem ele está cantando. Ele está rindo daquelas pessoas que estão ali assistindo ele, né? Então, inclusive a sua canção final é uma canção que é basicamente uma grande gargalhada. E essa gargalhada, apesar de todo mundo ali estar achando super divertido, ele não está vendo graça nenhuma, porque ele está vendo aquela figura quase como se fosse uma representação da morte em si, né? Ele é é uma figura muito caricata, é uma figura que está se rindo dele. Então é quase como se a morte e a doença estivessem rindo dele. E essa cena ela é tão boa, impagável, porque ele está totalmente preso dentro dessa ilusão, né? Ele está preso dentro dessa visão de morte, porque também o Tádio está ali presente. Então ele vê ao mesmo tempo a beleza, a morte, o prenúncio da morte, ali tudo junto, tudo presente. Então há várias visões de morte ao longo do livro. Quando von Aschenbach chega a Veneza, ele precisa pegar uma gôndola para chegar até o hotel dele, e a gôndola é preta, e ela tem um banco ali estofado. Interessantemente, ele compara essa gôndola com um esquife, né, com um caixão. Então ele chega a Veneza já nessa figura, que é a gôndola, que é uma figura que ele interpreta ali quase como se fosse uma figura já de morte. E quase como ali o gondoleiro fosse o barqueiro da morte que fosse fazer a travessia dele. Bom, e após ter contato com aquele músico que eu já mencionei para vocês, aquele músico diabólico que se ri dos vivos, se ri das pessoas que não sabem que a morte está próxima deles, ele tem um pesadelo que isso não aparece no filme, mas no livro é descrito assim com uma riqueza de detalhes, em que ele tem esse pesadelo, em que ele presencia esse ritual pagão, esse ritual meio satânico mesmo, assim, de engrandecimento, como a morte, de celebração da morte, de celebração da doença, e isso faz com que ele fique cada vez pior, né? O estado mental dele começa a dar uma degringolada nesse momento, ele começa ao mesmo tempo a ser tomado cada vez mais pela paixão, mas ao mesmo tempo ser tomado pelo sentimento de morte, e as duas coisas começam a se miscuir nele de uma tal forma que ele não vai mais conseguir separar uma coisa da outra. E quando eu estava lendo esse trecho do livro, eu já fui pensando no livro de que eu falei na semana passada, que foi As Avessas, de Huysmans. Então, se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja, porque existe um paralelo entre esses dois livros, porque em um certo capítulo de As Avessas, o nosso personagem, Des Esseintes, ele tem um pesadelo em que ele é acossado por uma mulher terrível, né? Uma mulher que vai perdendo ali os seus dentes, que é uma mulher monstruosa que nada mais é do que a encarnação da sífilis. Então ele está sendo também perseguido por esse medo à doença, esse medo à contaminação que aparece também em Morte em Veneza. Ela é muito condensada, como o autor ele vai misturando esses dois sentimentos, o sentimento de morte, o sentimento de beleza, de paixão, até um determinado momento em que ele já está percebendo que ele não tem mais o controle sobre a sua própria vontade, que ele vai fazer aquilo que a sua paixão quer que ele faça. E nesse momento, da mesma forma que o Des Esseintes em As Avessas, ele começa a pensar nos seus antepassados. Ele pensa assim que os seus antepassados eram pessoas fortes e guerreiras, e que ele era uma pessoa que não conseguia nem mesmo ter o domínio do seu próprio corpo, né? O que o seu corpo estava desejando é que ele fosse embora, mas ele perdeu o controle do seu próprio corpo e se submeteu completamente às suas próprias paixões, à sua própria imaginação e à idealização desse rapaz aqui. E isso vai fazer com que ele não consiga ir embora da cidade. Ele vai ficando cada vez mais assim, suspenso nas suas próprias ações,
Bom, e nesse momento, esse personagem que se veste de uma maneira muito austera resolve, por indicação de um barbeiro, se vestir de uma maneira mais jovem. Então ele troca as roupas escuras dele por umas roupas claras, uma gravata vermelha, e o barbeiro dele faz ali dá uma espécie de trato nele, coloca uma maquiagem nele para ele parecer que a pele dele está mais clara, né, que o lábio dele está mais avermelhado. Ele coloca uma maquiagem para parecer mais jovem. E eu lembro muito dessa cena no filme também, quando ele fala que agora o senhor está pronto para se apaixonar sem nenhum tipo de receio. E essa mutação que esse personagem causa é uma mutação assim total, né? Porque no começo do livro ele era essa figura austera, que ele encontra no barco que está se dirigindo a Veneza um senhor, um velho, que ele acha um velho repulsivo, porque é um velho que está tentando parecer jovem, né? Ele usa maquiagem, ele usa umas roupas que não são, de acordo com o von Aschenbach, não são condizentes com a idade dele. E no final de contas, ele também está fazendo a mesma coisa porque ele quer se apaixonar. Ele perdeu o domínio ele perdeu totalmente o domínio de si. E aí, nesse momento que se instala essa dualidade entre a figura apolínea e a figura dionisíaca. O apolíneo como sendo um representante da razão e o dionisíaco como sendo o descontrole, como sendo a paixão, como sendo o impulso. Essa análise quem está fazendo não sou eu vou deixar um vídeo linkado aqui, uma pequena videoaula a respeito desse livro. E uma coisa que eu notei foi que essa doença, que é a cólera, que aflige a cidade, é uma doença que é descrita como vindo do Oriente, que pouco a pouco vai chegando aos portos europeus, chega em Veneza, que é um dos principais portos mediterrâneos que existem. E é interessante isso porque o Dionísio, na mitologia grega, foi um deus que foi acrescentado ao panteão muito tardiamente, como cópia de deuses orientais. Então foi um deus que foi incorporado, é um deus oriental que foi sendo incorporado à mitologia grega. Então essa doença, essa peste, é uma peste que vem do Oriente e que se instala ali em Veneza. E Veneza também é uma cidade que o próprio autor ele vai descrevendo muitas das coisas da cidade como tendo um ar meio oriental. Então a Catedral de São Marcos, a grande Catedral de Veneza, é uma catedral também que tem um apelo mais oriental, que tem algumas ogivas ali, que tem uma cara meio árabe. Então tudo é descrito como uma dualidade entre a Europa e o Oriente. Essa cidade de Veneza condensa essas duas visões do Ocidente, né, com o Oriente, do apolíneo com o dionisíaco. E à medida que a gente vai passando, o personagem vai se convertendo de um personagem apolíneo, de um personagem que está ali centrado no trabalho, para um personagem que está totalmente à mercê de seus próprios desejos. E por causa desses desejos, ele vai vir a falecer dessa cólera e vai morrer em Veneza, como o título já anunciou. Bem interessante esse livro, realmente eu fiquei bastante impactado com o final dele, eu achei o final dele bastante escrito. Então essas partes em que ele descreve o rapaz são bastante desconfortáveis para mim, foram muito desconfortáveis de ser lidas, mas isso é um desejo que não se concretiza em momento algum. Aquele rapaz é quase como se fosse uma estátua, um ídolo distante que vai desaparecendo pouco a pouco, mas que ele tem um ar assim meio divino, meio inalcançável, e o von Aschenbach ele sabe muito bem disso. Então, da maneira como eu interpreto esse livro, a gente está falando de uma pessoa que se reconhece como alguém idoso, como alguém que empenhou toda a sua vida num projeto, que no final das contas esse projeto foi colocado a perder por um evento singular, por um evento que o arrebata no final da sua vida. Bom, sobre esse livro era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei de ler esse livro. É uma grande obra da literatura. Eu espero que eu possa falar de outros livros do Thomas Mann em momentos futuros desse canal. E se você já leu esse livro, se você já viu esse filme, eu gostaria de ouvir um pouco do seu comentário. Quais foram as suas impressões, visto que esse livro trata de um tema bastante sensível, de um tema bastante complicado. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Espero vê-los num próximo vídeo, ok? Até
Até mais!